deixa eu só contar uma bobagem, mas é porque tem uma frase que eu tô adorando da Maria Alice, que ela fala aqui no fuxico do namorado dela, né, que é a Nathalie, toda cheia de dicas de amor, não sei o quê, aí ela fala aquela história de que ela acorda mais cedo, escova os dentes, sem pasta de dente, né? Aí eu já tô quase beijando aqui, meu namorado fala assim, ai, eu sou esculhambada, eu escovo os dentes. Nathalie é um amor, que eu sou esculhambada, eu escovo os dentes, faço tudo, né? Aí o cara já começa a rever, né? Vocês parecem que estão se divertindo muito fazendo, né? A gente se diverte fazendo, você responde por mim. E se diverte vendo os colegas fazendo. Conhecendo um e outro. A gente se diverte com eles. Estou dizendo, quando você fica sabendo, porque a gente não tem conhecimento do que acontece com cada um nos pequenos momentos com o público, né? Então a cada dia a gente fica sabendo, a Raquel tem isso daqui, ela fala essas coisas, às vezes fica sabendo com o público, né? Acho que foi ontem. Ontem eu te contei, você não sabia que você chegou perto e contou? Eu esqueci o que estava rolando atrás e fiquei ali com assim, galinha. Quando eu olhei, tinha cocô de galinha na minha vagina. Ela no telefone ali, só eu e a minha mesa, assim, sacamos aí. Maravilhoso. Tem muito, o espetáculo tem muito isso, né? Das coisas que cada um. E também tem um pouco isso tem um pouco a ver com o lugar que cada um senta, né? Muita gente comenta isso, assim, tem, sei lá, quem senta por aqui vê mais a Maria Alice, quem senta por ali acho que é mais a Melisse, né? Depende um pouco. Ali tem o pessoal que fica com o Dagoberto, tudo isso, acaba que tem as regiões. Onde você está sentado, você acaba. Aqui é do Renato, lembra que ele. Aqui é bem, exatamente. Sim. Então, tem... E essas cenas individuais, elas não são necessariamente marcadas no espetáculo, assim, elas vão se desenvolvendo. Vão mudando porque depende muito da relação, né? Exatamente. É que eu acho que tinha coisas no início, poucas coisas que eram marcadas. Por exemplo, é como se fosse possibilidades que foram dadas. Então, a Maria Alice tem um telefone, é uma ação que ela faz sempre. Então, eu imagino, não sei, que no início você não tinha todas as coisas que você falava, você foi descobrindo. Ela foi combinado que ela sentaria do lado de alguém que ela ficaria paquerando. Então, eu também, o que eu vejo do seu repertório foi sendo criado, né? Tipo, foi legal outro dia, a gente já fez, sei lá, mais que 60 apresentações, né? Faz pouco tempo que a gente estava fuçando uma coisa e eu vi que ela tinha na bolsa, eu fiquei boba, eu falei, Raquel, você tem isso, você tem um horóscopo, ela tem umas coisas que eu não sabia, né? Então, acho que cada um teve essa possibilidade de ir criando. Eu sei que sim, por exemplo, para mim, a Melisse, ela tem essa coisa, na verdade, ela quase que tem um espetáculo paralelo, porque ela tem muita pouca interferência no espetáculo, assim, tipo, só tem uma fala dela, da Nina, e o resto é assim, pequenos pitis que ela tem e ela vai rodando a borda, assim. Então, aí até isso, assim, foi surgindo muitas coisas, né? Porque cada vez que você faz esse caminho, e aí coisas que eu comecei daí marcar, tipo, isso tá indo, sempre tá surgindo uma paquera que dependendo, tá rolando agora sempre na hora que o Renato e a Raquel dançam no meio, que a gente fica bebendo, começou a rolar uma relação que eu vi que um dia funcionou e tentei repetir no outro dia, então tem dias que não, né? Você vê e não tá indo pra frente, então vai ser como se você tem umas 3, 4 opções de brincadeira, de repertório, e você vai, né, jogando com essas cartas, dependendo, né, da situação. Não, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que eu queria compartilhar com vocês é que acho que para nossa geração, não sei, o Lume tem um lugar de um trabalho muito rigoroso com o trabalho do ator, assim, né? Acho que nos espetáculos, a gente, pelo menos nos espetáculos anteriores que eu assisti, né, o Café com Queijo, Xen, tem um trabalho de um rigor muito grande com a criação, assim, e com a atuação. E aí eu fiquei muito tocado ontem vendo o espetáculo, justamente nesse outro lugar da espontaneidade,
da surpresa, do que acontece ali e vendo o grupo num outro lugar, assim, que eu achei muito interessante. E aí eu fiquei querendo compartilhar isso com vocês, assim, como que vocês veem esse trabalho na trajetória do grupo, assim, e essa relação do rigor com a espontaneidade, assim, enfim. Eu queria colocar uma coisa já, que é uma coisa que eu venho sempre falando, que essa pergunta surge bastante, né? Aí depois até acho, como eu sou a mais nova do grupo, né, 16 anos do grupo, a mais nova, acho que depois eles podem dar essa visão até mais íntima, né? Mas uma coisa que me impressionou muito quando eu conheci o Lume, justo era porque eu desde o início, talvez é porque eu tinha uma entrada já bem íntima com o grupo, eu reconhecia esses dois lados. Para mim sempre tinha no Lume o princípio do, se a gente pegar o mais a explicação mais estereotipada, o sagrado e o profano. Isso sempre tinha, desde o início. Então, tanto o treinamento rigoroso, a disciplina, e tinha, talvez, essa é a minha leitura, né? Que como teve a busca pela dança pessoal, uma técnica desenvolvida pelo Brunier, pelo Simeone, pelo Ricardo, através do energético e tudo mais, ao mesmo tempo logo entrou o trabalho do palhaço. Eu não estou falando disso como uma estética, estou falando disso como um princípio de trabalho. E o que me encanta, assim, é um motivo pela qual eu também me interessei como atriz pelo trabalho de palhaço, porque eu não era palhaça, eu não tinha interesse para isso, mas eu era atriz, mas que é uma possibilidade de você entender a maneira de você atuar com prazer e com brincadeira sempre, mesmo que você está fazendo a coisa mais densa, séria, é um ato de recreação que implicitamente nisso tem um ato de brincadeira com aquilo. Você não é que você se distancia daquilo, mas você recria aquilo com prazer de estar fazendo isso. Então isso para mim sempre teve no Lume, essas duas coisas. Só que a gente optou sempre por estéticas que levaram para um lado ou para outro. Eu sinto que no início era muito importante segurar fortemente na questão técnica, na questão do rigor, porque senão você não chega num embasamento e numa força maior. Se você começa já quase um desprendimento das coisas, né? Então era necessário essa coisa de aprofundar mesmo, né? E fazer coisas até menos se preocupando com dramaturgia, menos se preocupando com o cenário, menos se preocupando com as possibilidades cênicas, né? Era o ator, como o ator cada vez mais vai aprimorando as possibilidades. Só que sempre existia, para mim, esse jogo, né? De uma coisa para outra. E isso também faz parte da nossa convivência de grupo. E aí, por isso, fala muito louco, porque a visão das pessoas da gente é o contrário do que a gente é. Porque as pessoas acham que é super sério, claro que tem esse lado, né? Mas a gente tem uma cultura de grupo que é muito baseado na brincadeira, de ver o mais sério e debochar ao mesmo tempo disso. Senão a gente ia ficar ali e morrer, eu acho, né? Essa seriedade, intensidade, peso, né? Mas eu acho que em matéria de grupo, esses bem-intencionados, por exemplo, isso que você perguntou, tudo que a Naomi falou é isso mesmo. Tanto é que eu, por exemplo, que sou o mais velho, fui o último a aceitar os bem-intencionados. O último. Não, gente, vamos tentar para o outro lado, eu não estou gostando, está sendo, não estamos usando. Eu fui o último a soltar as técnicas, né? Tanto é que acabei ganhando o personagem do narrador, porque já estavam todos prontos os personagens. Mas, bom, agora vai ser narrador. O último, eu digo, não. Mas eu fico pensando o seguinte, que para a evolução do grupo foi necessário. Porque se você se apega demais ao que já está, esse se apegar demais, que é bom, que é resultado de tudo que você trabalhou,
ele pode apodrecer. Você entende? Apodrecer no seguinte sentido, porque ele vai ficar aperfeiçoado de uma tal forma que tem o risco de ficar sem vida, nesse sentido. E fazer o que nós fizemos, no sentido de vamos ver outras coisas, não sabemos o que vai dar, esta coragem de arriscar. Eu acredito, e também em cima do que a Naomi falou, dessa maneira que nós temos de trabalhar internamente, que é de alegria, de brincadeiras, de deboche, principalmente de deboche. O clown nos deu muito isso, né? A gente consegue ver o pensamento de cada um de nós, né? Então a gente tem essa coisa do debochar. E aí debochar do nosso próprio trabalho foi essencial para os bem-intencionados. Não sei se vocês têm a dimensão da referência que vocês foram na nossa formação. Não sei mesmo, porque nós estudamos o Lume, nós 4 aqui, muito, né? A gente, lógico, uma apropriação de um estudo, né? Não vou nem julgar como era essa apropriação, mas a gente tem o Lume como uma grande referência na nossa formação, uma referência ética, filosófica, técnica. E desse sentido, o grupo acabou tomando uma forma para a gente. Sim. Né? Inclusive antes de conhecê-los. Eu conhecia o grupo muito antes de ver o trabalho dele. Mas depois eu fui ver as peças do Lume, né? Alguns trabalhos. A gente viu muita demonstração de trabalho técnico aqui e tal. Mas desde a primeira coisa que eu vi, ficou muito claro para mim essa história da poética, de como que a técnica que a gente suou para aprender distorcidamente vinha a serviço de uma poética mesmo. Assim. A gente estudou a Mimesis Corpórea, mas só depois eu fui assistir o Café com Queijo, que eu acho que o trabalho, né, não vou nem falar da potência dele, poética, assim. E aí eu queria saber mais de vocês disso. De onde que vocês acham que o trabalho do Lume percorreu nesses anos? Quando a gente fez um ensaio geral lá no Lume dos bem-intencionados, lá no Lume mesmo, para poucas pessoas, 5, né? Tinha uma convidada que também é uma pessoa que dá aula em universidade e que tem o Lume como uma referência. Quando acabou, ela falou assim, eu estou chocada. E agora, o que eu vou dizer para os meus alunos? O que eu vou fazer com eles? Eu ensinei todas as técnicas do Lume, disseram, agora eles vão ver, não tem técnica nenhuma. Né? O que eu faço? Não ensinei posso. Tudo errado. Ensinei tudo errado. Ela estava chateada porque era um pouco a gente debochando da gente mesmo. Exato, né? Ela exato. falou, pô, mas e agora, né? O que eu faço? Mas essa história de referência, também, dizendo por mim, assustou muito. Eu não sabia. A gente não sabia, porque é aquela história, né? Cria-se uma imagem do Lume fora e vai proliferando, e a gente está ali fazendo o nosso trabalhinho do mesmo jeito, né? Para nós não muda nada nesse sentido. Não é que, nossa, nós somos referência, então vamos trabalhar como referência. Não é isso, nós continuamos fazendo. Mas assusta quando você vai nos rincões desse Brasil, no interior do Ceará, em Itapipoca, por exemplo, que o Lume é referência. Né? A gente nem sabia que existia essa cidade. Então, isso para nós o que eu podia dizer? A gente sabe, mas não tem a noção do que é. Sabe que já está. Mas eu acho que o Lume tem uma referência na nossa formação mais direta. Mesmo, né? assim, Direta, de pegar exercícios, de aprender sequências de treinamento e a gente tentar replicar em sala de trabalho. É realmente uma coisa que não é essa referência da prateleira. E aí ontem eu tive essa consciência e fiquei muito emocionado no final do espetáculo. Falei, gente, como é legal ter uma referência viva, que se revê e que me revê ali. Eu revi todas as minhas referências. Inclusive a técnica. Inclusive as referências técnicas, assim, né? E como que realmente é isso, a gente está no mesmo tempo. Né? E eu vejo que o espetáculo tem uma preocupação que eu sinto que talvez seja a grande questão da nossa geração, não estou
né? Estou justamente reconhecendo isso, assim, que é de qualificar o encontro, né? Assim, de transformar realmente ou devolver ou, enfim, potencializar a possibilidade real do encontro que o teatro tem. E aí eu vejo isso no espetáculo sendo a prioridade do trabalho. Agora, você sabe, Léo, que isso não é fácil também, né? Eu acho que você está falando isso até de um lugar que tem uma certa esperteza nossa nesse sentido, que não é à toa que a gente chama uma diretora como a Grace, que é uma diretora jovem, é uma diretora que está criando nesse hoje, né? Assim, né? Com as ferramentas e com a história, né, das pessoas de 30 anos hoje. A gente com os nossos mais de 40 e mais de 50 e com toda essa história, às vezes é até um pouco difícil a gente estar atual, né? Não é tão fácil assim. A gente corre sérios riscos de ficar na prateleira, mesmo vivos. Então a gente também tenta se reinventar. Eu acho que isso é uma tentativa mais do que um sucesso, né? Assim, mais do que a gente esteja conseguindo isso, mas sim, a gente tem esse olhar e essa tentativa e essa busca, porque eu acho que a gente tem risco de ficar na prateleira mesmo, né? Várias vezes a gente já questionou os nossos Odins da vida, né? Que são referência e tudo, de achar que eles estão na prateleira em vários momentos, estão vivos e estão na prateleira. Então a gente tem esse cuidado, né? Assim, porque sabemos que isso não é difícil de acontecer. Então acho que também isso de renovar essa coisa de que o grupo, nós sabemos que nós 7 juntos, tem em vários lugares que a gente não consegue mais sair, né? Assim, a gente não encontra mais vias de saída entre nós 7 mesmos. Então a gente precisa dessas outras pessoas que nos ajudem a nos olhar nosso trabalho e dar um salto no nosso próprio trabalho. Que um pouco, na verdade, é o mesmo princípio que você falou, né? Eu acho que com a morte do Burnier, que é muito curiosa a história, eu digo, é uma história, mas como a história, né, flui, porque mudou completamente a característica do grupo, assim, de dia para noite. E essa questão de permanecer, que assim, ficou imaginando muitas vezes o que seria o Lume, né, com o Burnier à frente, teria ido por um outro caminho, com certeza, porque essa morte dele, primeiro, assim, o grande legado dele era ter deixado uma base super sólida. Então, tipo, aquilo já era ganho. O que nos possibilitou era que, como órfãos, entre aspas, a gente precisava se abrir por outros diálogos. Eu acho que isso nos trouxe exatamente aquilo que você falou, que a essência do teatro, porque daí a troca ela acontece. Tudo bem, temos nós 7, né? Mas aí a troca acontece com aquela pessoa que veio de fora, com toda a bagagem dela, né? Com o nosso, e aí isso a gente leva para a troca com o público também. Então, acho que esse processo que a gente já fez em vários, agora já estamos virando mais, assim, estamos até experientes agora nessa questão da troca com os parceiros, e aí a gente viu o quanto que isso traz pra gente. Então a gente continua vendo que isso é um caminho muito bom, né? Porque evita essa cristalização que a Raquel fala, e a gente fica trabalhando, malhando essa troca, né? Porque não tem como você, quando chega a pessoa de fora, ou o negócio não anda para lugar nenhum, e porque um fica com né, cada um fica com as suas coisas e a gente não consegue fazer essa terceira coisa, mistura, né? Não rola essa troca, e aí frustra bastante, né? Ou você tem que se abrir, né? A gente foi aprendendo aos poucos. Eu lembro que em 97, 2 anos depois da morte do Luiz Otávio, nós chamamos a Anzo Furukawa para dirigir um espetáculo. Ela era do Japão, espetáculo do Butô, e ela veio e falou: o espetáculo é isso. Tinha muito claro na cabeça dela. Ficou um espetáculo lindo, 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 lindo. Durou 3 dias, porque não tinha a nossa cara. Você entende? Naquele momento, nós fragilizados, a gente, vamos fazer o que ela está pedindo, né? Ela, claro que ela usou nossas técnicas todas, mas ela desenhou de uma forma linda, mas que não era a nossa cara, entende? Então, nesse sentido, já foi o lado mais de aprendizado, do lado 0.
E a partir daí começamos, aí sim, aí chegaram novos diretores, nós já tínhamos aquela experiência. Aí começamos. Então tem que ter um lado nosso. O diretor tem que também abrir mão da parte dele. Eu acho que com toda essa experiência, acho que o que eu aprendi, por exemplo, é se tornar criança de novo. Olha que bíblico, né? Mas é se tornar criança de novo, uma nova proposta. Porque não, e com os bem-intencionados era mesmo. Até brincadeiras, por isso eu acho engraçado, né? Porque Simi realmente ele desconfiava demais. Porque eu acho, pra mim também, os bem-intencionados é muito um momento, sabe, que você já fez um monte de coisa, você já sabe que você consegue um certo resultado, você sabe que assim, se você quiser fazer mais um espetáculo nos moldes que já fizemos, que foram reconhecidos como tecnicamente boas e que, sei lá, ou poeticamente, né, como você falou até, né, que traz essa poética, a gente conseguiria reproduzir mais um desse naipe, né, digamos. Mas eu acho que os bem-intencionados, a gente precisava muito, muito desse momento, que é um momento de fazer besteira, sabe? Claro, tem tudo isso, né? Mas assim, de relaxar mesmo. E Eu tô me lembrando, desculpa, mas é que eu tô me lembrando de um período na sala, que eu lembro que essa época o Simi tava de um jeito que ele não se conformava. E a gente tava fazendo uns exercícios, depois a gente fala dos papeizinhos, mas assim, já existiam as figuras, e aí a nossa sala não é muito grande, tipo metade disso daqui, e a gente dividiu assim com fita crepe, que era um exercício lá que a gente criou, então tipo assim, esse cantinho aqui é a casa, aí você põe com fita crepe no chão, né? Esse cantinho aqui é o baile, esse cantinho é a rua, talvez, né? Assim, Não, tinha um que era... espaço íntimo. Isso, espaço íntimo, que como assim ninguém tá te vendo. E tinha um que era, eu acho que é abstrato, não tinha uma coisa abstrato, que é uma coisa... Você faz coisas abstratas ou ações. para treinar coisas. Treinar coisas. Aí, tipo assim, você pulava aquela fita crepe e você entrava naquele ambiente, né? E aí, tipo, sei lá, aqui é minha casa, então... Né, o que a Maria, o que tem na casa da Maria Alice? Sei lá, ela assiste televisão, né? Então, tipo, ligava a televisão, ficava, né? Sei lá, assiste televisão. Mas isso ninguém assistiu, cada um fazendo a sua, né? Cada um na sua, né? Que tipo de revista que ela lê, que tipo de bichinho que ela tem, de estimação, darará. Então, como é que é o comportamento? Sabe? Aí você pulava pro outro lado da fita crepe, aí era um baile, aí você já podia encontrar com o outro, já tinha... Então, quer dizer, era tipo, né, eu fico vendo as nossas filhas primeiras improvisações no as nossas filhas brincando, né, de teatro, que elas estão né? sempre, elas brincam de ir no aeroporto, né? E eu com toda essa crise, você já terminou? Não, era isso, só... Eu com toda essa crise, né, não acreditava. Um dia eu estava viajando, não faltei uma semana. Quando voltei, olhem só, para culminar a minha crise, né? Sim, a gente trabalhou a semana toda, foi ótimo, etc. A gente já construiu as figuras. Foi assim, tem uma sacolinha aqui, tá cheia de papeizinhos. Você tire 10 e vai ser o teu personagem. Aliado, cada um escreveu para o papá. Aí eu comecei a tirar, teve um AVC. Outro se veste com não sei o quê. É um animal tal. Só pode 10. Tá, agora construa o personagem. Não tinha assim, a mãe gostava de Janis Joplin, a mãe era Janis Joplin. A mãe gostava da Janis Joplin, uma coisa assim. Cantor, uma coisa, sei lá, não lembro direito. Eu digo, bom, agora estou assinando o atestado de óbito do Lume. E eles já estavam prontos. Quando eu cheguei, eles já estavam tudo nos papeizinhos, né? Eu só olhava para relacionar, mas foi difícil, Não, é super difícil. Por exemplo, esse exercício foi uma evolução que eu e a Cris a gente conduziu. Porque eu acho que uma das grandes questões também, quando a gente fala, é realmente como você se reinventa. Porque chega um momento que você não vai ficar 4 horas por dia fazendo treinamento técnico que você fez durante 10 anos. Porque você fala assim, por que eu estou fazendo isso? Né? E eu nem consigo mais fazer isso como eu fazia. Né? Então, para onde isso vai me levar? Não é tirando o mérito daquilo, aquilo é muito, muito bom. Por né? que você precisa? E aí a gente, e ao mesmo tempo isso de não ter o diretor, então a gente estava no escuro, porque eu acho que uma coisa muito interessante na trajetória do Lume, que não tinha nunca a preocupação com o resultado do espetáculo.
era mergulho na pesquisa, assim, na pesquisa pura. Não, assim, essa palavra pesquisa, a gente entende o que significa, apesar que parece muito acadêmico, mas sabe que é prática, assim. Processo. E sem pensar no resultado. Então, assim, por muito tempo, eu acho que a gente até não dava importância tanto para aquilo que ia acontecer na cena. Isso foi ganhando muito aos poucos, assim, a questão da poética cênica, dos outros elementos, que eu acho que talvez isso que diferencia um pouco mais, que talvez outras pessoas que não tiveram talvez a possibilidade de ter um tempo longo, de não se preocupar, já tem que pular de cabeça em dando conta de tudo isso. Isso é muito a característica do Lume, assim, né? Outro dia a Cris estava falando assim, nossa, Raquel, como você conseguiu fazer essa trajetória, assim, de contar, né? Mas que há um tempo atrás a gente estava dando uma entrevista também, conversando com um grupo, foi em Ouro Preto. E aí a gente conseguiu ir fazendo os passos, assim, porque realmente os bem-intencionados, para chegar no que é hoje, foram 12 anos de processo. E sem brincadeira, assim, sabe? 12 anos dessas várias tentativas, de uma coisa que a gente nem sabia exatamente o que seria lá na frente. Teve estreia de quantos espetáculos durante, né? Vários, não é que fica 12 anos, mas aí você volta naquilo, aí aquele projeto do 7, volta, muda, inventa outra coisa, aí, tá, não foi. Né? Vamos fazer outras coisas. Aquele projeto do 7, de novo. Vai acumulando as ideias. E assim foi indo, ele foi, né, mudando, crescendo, variando. Até e a questão é que ele daí veio no momento certo, isso que é muito louco falar. A história é aquela que tem que ser, né? Porque 12 anos atrás a gente jamais conseguiria ter, eu acho que, o embasamento, assim, o fundos para fazer isso. E eu tenho uma coisa que as pessoas têm falado, que no início a gente doeu um pouco, agora a gente está acostumada, né? Que tem muita gente que vem e fala assim, nossa, é tão bom ver vocês maduros, mais maduros, tipo velho, né? Em cena, mas não dá, não pode negar, né? É diferente de ver a gente, tipo, ver a Maria Alice, ou da Galberto, né? Com 12 anos a menos, não teria a mesma... Claro. O mesmo e da gente tá fazendo isso. Então, eu sinto que era um momento realmente, como o senhor disse, de desprender daquilo, porque a gente precisa disso nesse momento para ver para onde a gente vai, né? E uma coisa que a mim me agrada muito, que eu acho curioso, que você fala, nossa, como se o Lume teve uma trajetória e o Bem-Intencionadas foi que ficou muito diferente, ou foi para um outro lugar, ou você fala, momento que a gente desprendeu. Para mim, não. Eu vejo tudo que a gente faz nesse espetáculo. Para mim, eu tenho que usar todas as coisas que eu aprendi. Eu vejo que é muito diluído, porque antes a gente fazia muito, então, um espetáculo de dança pessoal, um espetáculo de mimes, um espetáculo de clown. Para mim tem tudo. Todo mundo fez coisas de mimes nesse espetáculo, mesmo que leve que você ia no bar dos amigos, que o Dagoberto começou a surgir quando ele começou a frequentar um bar em Barão Geraldo, que ele achava que era o dono, né? E começou, a gente via pessoas na rua e falava, nossa, é a fulana, né? Frequentamos bailes também, observando as pessoas. Né? Só que de uma maneira muito diluído, não era mais aquela coisa de você ficar anotando as ações, de você decupando, de você, né? Era como se a gente vai pegando qualquer coisa. É mesmo isso que a gente está chamando de espontaneidade também, é muito uma coisa do clown, né? Que eu fico pensando assim, neste grupo, com essa idade de 28 anos, quase 29, quando a gente semeia por todo o Brasil esse nosso trabalho, quando a gente retorna, a gente costuma ver grupos repetindo, depois de 5, 6, 7 anos, repetindo aquilo que o Simeone, aquilo que a Naomi, aquilo que o Lume passou para eles, é sagrado e aqui não vai mudar. E a gente vê essas pessoas andando em círculos. A gente percebe que o treinamento ele é ultra necessário, você sabe disso, para o ator, mas ele serve como um trampolim para um passo a mais, para ir além. Por exemplo, os nossos treinos, se a gente fosse fazer uma demonstração dos treinos dos atores do Lume hoje, está completamente transformado do que era há 10 anos atrás e mais ainda do que era há 30 anos atrás. Inclusive que a gente nem
consegue mais. Por exemplo, o que era antes, a gente não consegue mais. Então, todos nós, nos cursos e nas nossas pesquisas, transformamos o treino. Se alguém vai ver um curso que eu dou hoje e vê há 20 anos atrás, nossa, parece uma outra técnica. Claro, primeiro que eu tenho que adaptar o meu corpo e, ao mesmo tempo, tudo que o treinamento passado me jogou, aonde ele me jogou. Você entende? Então, de novo, eu falo da evolução. Se não fosse isso, seria um tédio, realmente, fazer teatro. A evolução. Ao mesmo tempo, isso desemboca na cena, no teatro. Por exemplo, isso que você está falando, né? Que você vê que tem tudo ali, você cai no chão. Para cair no chão, eu tive que saber, se entende? Para não me machucar e cair bonito, né? Vamos assim dizer. Porém, a minha preocupação já não é cair bonito, sabe? A minha preocupação é ir além de tudo isso. Você está me entendendo? E isso ajuda, por exemplo, já que a gente está falando em referência, vamos pegar um mestre atual também, que é a Iben. Que eu me espantei, na última vez que eu conversei com ela, a Iben é do Hoje em Teatro, né? Eu me espantei, ela está com 67 anos e 50 anos de grupo, certo? E que espalhou técnicas aí para o mundo todo. Como é que você constrói personagem, Iben? Você utiliza as técnicas? Eu falei assim, não, imagine, não vou utilizar as técnicas. Já me espantei, né? Como assim? Não, faz anos que eu não treino, não uso técnica. Como você cria? O que me ajuda a criar personagem é o figurino. Quase cai duro, né? É um figurino que, quando põe um figurino, coisa assim, aí eu vejo que estou com vontade de fazer uns gestinhos, uma coisa assim, eu vou, né? Eu achei fantástico isso, porque não é, agora aqui eu vou usar Fora do Equilíbrio, aqui eu vou usar, né, ópera de Pequim, então, sei lá o quê, nada. Só que o corpo dela, que já está completamente evoluído, no sentido, não é a técnica mais, mas é a transcendência de tudo isso, responde aos anseios e às vontades, os desejos dela, com aquele personagem, aquela roupa que ela tem. É tão interessante, é tão lindo isso. É que eu acho que isso tudo, esse momento do grupo, todas essas questões em relação a essa trajetória e tal, isso constrói uma outra dramaturgia dentro do espetáculo. Assim. Chegou um momento que eu comecei a ver que o foco da dramaturgia era discutir essa coisa da construção em grupo, do projeto coletivo, né, de como dar conta das diversidades de desejos, da passagem do tempo, né, e aí chega naquele final que eu acho que assim, que aquilo me levou nesse lugar, né, assim, e de ver o Lume falando disso, né, porque a minha sensação foi essa de reconhecer o Lume, sabe, de reconhecer, de conhecer de novo, né, assim, e é muito, muito legal isso, assim, como que para além das questões internas, isso consegue virar dramaturgia. Isso vai para a cena, isso contamina o encontro, isso contamina a forma como vocês estão se relacionando com o espectador, a forma como o espaço é disposto. Tudo, né? Tá tudo, assim. E é lindo isso também, porque eu me emociono sempre com esse final do espetáculo. Nossa. Porque, pelo seguinte, dentro do Lume tem algo que é muito forte para nós. O trabalho é muito importante. Aconteça o que acontecer, aliás, é uma tônica por tanta longevidade, né? O trabalho é mais importante, você entende? Então vamos tentar arrumar as coisas que estão fora do trabalho por causa do trabalho, para que a gente continue. E essa peça, ela é exatamente o que é o interno do Lume, você entende? Cada um com seus problemas, cada um criando... Não estou dizendo que os problemas da peça sejam os problemas, né? Mas ainda bem. Mas cada um com seus... Pensando nessas coisas da referência, As mesas basicamente estão no mesmo lugar. Então só tem que voltar para os pontinhos de luz. Acho que ele é